Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Muito obrigado. Vamos para mais uma reunião de estudos. Estudo da Verdade. Aula 718, pelo YouTube 347. A Verdade 2. Tá? Então, a primeira parte é perguntas e respostas. Então, vamos para a primeira parte. Lembrando que quando fizer a pergunta, não esquecer de mencionar sexo, idade e estado civil. Esses 3 fatores. Tem muita gente que esquece de colocar ou omite e não quer colocar, mas aí a resposta muitas vezes deixa de ser precisa. Então, a primeira pergunta, feminino, 50 anos, solteira. Estou sentindo muita culpa. Como posso lidar com esse sentimento? A verdade liberta, disse Jesus Cristo. Então, você estando em contato com a verdade, lendo a Sutra diariamente, lendo os livros da verdade, praticando a meditação Shinsokan, com certeza vai desaparecer. Então, quando cometemos algum erro, a voz da consciência fala dentro de nós, você errou, você errou. Aí vem em forma de sentimento de uma coisa que parece que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa? Sim, está faltando ações boas. Porque sentimento de culpa vem quando nós cometemos alguma ação que nossa voz da consciência não aprova. A nossa consciência não aprova. Ou seja, o Deus interior não está de acordo com aquele ato que nós cometemos. Então, como o sentimento de culpa causa alguma infelicidade para alguém, então é preciso fazer o contrário, fazer atos que possam dar alegria para os outros. Ou seja, fazer ações que causem alegria para as outras pessoas. Então, grave bem, fazer ações que causem, ações boas que causem alegria para os outros. Resumindo, fazer mais caridade, fazer mais coisa que nosso eu verdadeiro aprove. Parabéns, é isso mesmo que tem que fazer. Então, ao cometer uma tristeza, nosso interior grave essa tristeza e de repente você esquece. Mas eu não sei por que eu estou triste, eu não lembro o que eu fiz. Aí de repente você lembra uma coisa que você fez que não deveria ter feito. Isso fica martelando a nossa consciência. Então, faça alguém feliz e para começar, esse alguém é de suma importância para a sua vida. São seus antepassados. Faça isso diariamente. Dê alegria para eles. Leia a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade de manhã e Palavras do Anjo à noite. Lembrando a fábula do rei, que está na Verdade da Vida, volume 7, nós estudamos. O rei que tinha um filho que era triste, e o rei fazia de tudo para que esse filho ficasse alegre e feliz. Então contratou palhaços, contratou humoristas, e nada disso. Aí contratou um mágico. E o mágico levou uma folha e falou assim, leve essa folha junto ao fogo, e na hora que estiver esquentando, quase prestes a queimar, vai aparecer uma mensagem para você. E o filho do rei fez isso, e quando levou para o fogo, apareceu uma frase, faça caridade todos os dias, sem falta. Foi aí que ele começou a sentir alegria. Então, o ato de fazer alguém feliz, fazer um ato de caridade, isso gerou uma alegria muito grande dentro dele. E a tristeza dissipou-se, consequentemente veio uma aprovação de fazer caridade. E caridade causa alegria. Na verdade, quando você faz caridade, você está fazendo para você mesmo, porque nós estamos regidos pela lei da causa e efeito. Quando nós plantamos caridade, nós vamos receber de volta essa boa ação que nós cometemos. Alguma coisa boa vai acontecer para nós. Então, faça isso diariamente. Dentre eles é visitar os túmulos antepassados,
ler a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade de manhã, palavras do anjo à noite, e antes da Sutra, faça a oração Pai Nosso, já que os antepassados eram cristãos, ou católicos, ou eram evangélicos, então faça a oração do Pai Nosso 2, 3 vezes, depois explica a Sutra Sagrada, que é da filosofia Seichonoye. A Seichonoye não é seita de nenhuma religião, mas explica todas elas, ok? Pergunta número 2. Feminino, 58 anos, divorciada. Tem uma irmã bipolar que não aceita a doença, torna-se agressiva e não assume bem as responsabilidades de mãe. O que fazer? Ela tem que aceitar a responsabilidade de mãe, porque quem planta colhe. Como mãe, não adianta só gerar o filho, tem que cuidar. Então, a bipolaridade apresenta sintomas psicossomáticas, ora espiritual, ora psicossomática. Então, a pessoa que tem bipolaridade, tem hora que está alegre, mas tem hora que está com mau humor terrível. Isso daí é importante que essas pessoas tenham sempre em contato com os livros da verdade, livros bons, não ficar lendo livros que causem tristeza, não assistir televisão que causem tristeza, por exemplo, filmes de tragédia, filme de drama que só tem tristeza, e somente escolher o que vai ler, escolher o que vai assistir também. Então, essa pessoa que sofre de bipolaridade precisa manifestar mais o amor, mais humor e amor todos os dias. Sorrir toda hora que puder e fazer ato de caridade. Ela não vai ficar com aquele pensamento de hora negativo, hora positivo. Então, eu lembro que tive 4 funcionárias e essas moças, eu falava para elas, para todo o que eu fazia, que eu falava para todas elas, vocês precisam sorrir mais. E 4 delas não conseguiu, isso foi em época diferente. Então, eu lembro que ao total foram 4. Não sorria. Aí eu falei, sorria na frente do espelho, treina a sorrir. Mas não mudou a fisionomia. Aí falei outra coisa. Faça a leitura da Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade, para os seus antepassados, ofereça para os seus antepassados. E essas 4 passaram a sorrir. E há tanto assim que tem uma delas que falava sorrindo. E antes não sorria de jeito nenhum. Aí começou a sorrir. E, na verdade, era a alegria dos antepassados que tinham se libertado. Estavam antes no umbral, sofrendo, mas quando elas passaram a ler a Sutra antepassado, eles se libertaram e foram para um patamar bem superior, bem mais iluminado. Igual o caso do André Luiz, depois que eu cito muito o caso do nosso lar. E o André Luiz estava num lugar triste, sofrendo, porque ali era umbral, ou purgatório, são sinônimos, né? Então foi conduzido para o lugar mais iluminado. Então essas pessoas passaram a sorrir. Então faça isso diariamente. Sorria, fala para ela fazer a leitura da Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. E não force, se ela não quiser, não tem importância, o problema é dela. Você quer ser feliz? Leia. Faça alguém feliz. Se você quer ser feliz, faça alguém feliz. Isso faz com que ela comece a ler e vá começar a sentir alegria. E também faça com que ela possa ir para uma das academias da Seichonoye, assistir um seminário de 3 dias, 3, 4 dias. E também treinar, sorrir. Então, todas essas 4 funcionários passaram a sorrir diariamente. Então, escreva no papel uma frase que ela tem que praticar todos os dias. Sou filha de Deus, sou amável, sou bondosa, sou alegre, sou feliz. Sou filha de Deus, sou amável, sou bondosa, sou compreensiva, sou alegre, sou feliz. E afixar do lado da cabeceira. Assim que acordar, repetir no mínimo 20, 30 vezes todos os dias. E antes de dormir, também repetir no mínimo 20 a 30 vezes por dia antes de dormir e assim que acordar. E depois que acordar, na hora que for escovar os dentes, falar assim, sou filha de Deus, sou alegre, sou feliz, olhando para o espelho e sorrindo. Sou filha de Deus, sou alegre, sou feliz, sou filha de Deus, sou alegre, sou feliz. Tem que treinar no mínimo no relógio, cronometrado no relógio, 10 minutos todos os dias. Então, falei para ela fechar a porta,
para ninguém ficar, tá doida, mamãe, tá doida? Mas não, tô treinando. E começa a repetir baixinho, sou filha de Deus, será que sou feliz, sou filho de Deus, será que sou feliz. Essa bipolaridade vai desaparecer, porque ela vai entender que é filha de Deus, vai gravando que é filha de Deus, e automaticamente também sou alegre, sou feliz. Pergunta número 3. Feminino, 48 anos, não mencionou estado civil. Vamos à pergunta. Adquiri vitiligo em 2019. Como posso fazer essas correções na minha vida? Olha, geralmente vitiligo é de algum antepassado que morreu queimado. Mas vitiligo também pode ser psicossomático. Por exemplo, mau humor, não viver bem. Você não mencionou estado civil, com certeza deve ter algum problema nesse lado com você. Então não esconda, se você quer ser feliz, na hora que fizer a pergunta, não omita aquilo que é importante. Talvez você não queira lembrar desse fato, mas tem que aprender a superar esse problema. Na Seichonoye, não basta simplesmente participar das reuniões, ter os livros em casa, se você não pratica. É importante ler os livros da Seichonoye diariamente. Seja uma página por dia que seja, melhor do que nada. Melhor que nada. E todos os dias, máximo, vai aumentando 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas. Chegará um momento que você, de repente, você está embalado na leitura e você não consegue deixar de ler todos os dias. Experimente fazer isso. Experimente carregar uma revista, ou pega um livro, por exemplo, Minhas Orações. É um livrinho pequeno que você pode ler e você pode pôr na sua bolsa, tranquilamente. E no momento que precisar, você vai lendo. Então, verifique também se algum antepassado morreu queimado. Se descobrir que esse antepassado morreu queimado, você tem que fazer o seguinte: ler a sutra para esse antepassado 21 dias, sempre no mesmo horário. Então, evoque o nome da pessoa, explique também que ela já morreu e que agora está no outro nível, mundo espiritual agora. E também é bom, antes de fazer isso, primeiro você faça por todos os antepassados. Ao acordar, primeiro horário, eu recomendo que faça para os antepassados. Depois, faça essa oração, ou depois, no período da tarde ou à noite, faça esses 21 dias para essa pessoa que morreu queimada. Ok? E também outro detalhe. Visite os túmulos antepassados. Num dos livros do professor Seiichi Taniguchi, ali está mencionado uma pessoa que tinha vitiligo. Ela foi na Seichonoye e isso aconteceu no Japão. E o professor, ou a professora que atendeu, disse: vitiligo não é somente influência de alguém que morreu queimado. Túmulo sujo também pode dar vitiligo. Por que túmulo sujo pode dar vitiligo? Que uma pessoa o espírito que tem muito, que reencarnou 2 ou 3 vezes só, ele tem muito apego ao corpo carnal. E como ele tem muito apego, quando ele morre, ele fica onde? Fica perto do corpo carnal, já que ele tem apego ao corpo carnal. E tudo que acontece no túmulo, se o túmulo estiver sujo, ele passa a sentir aquela sujeira do túmulo como se fosse nele. Ou então, se o túmulo tiver água, passa a ter hidrocefalia. Isso não são todos, mas alguns casos que acontecem na pessoa ter hidrocefalia é porque tem água no túmulo. Então, tirando a água do túmulo, essa hidrocefalia desaparece. Então, limpando o túmulo faz com que também desapareça esse problema. Ok? Agora, você não mencionou o estado civil. Eu recomendo que você leia também o livro Lições para o Cotidiano. Se a situação não está boa, leia e pratique o que ensina esse livro Lições para o Cotidiano. Ok? Pergunta número 4. Feminino, 40 anos, casado. Sou filha única, minha mãe ficou acamada por 2 anos. Aumentou gastos financeiros. A herança dela, propriedade rural, com pouca renda anual, está à venda e não vende. Bom, são vários fatores que impedem a venda do imóvel. Um dos fatores é desarmonia familiar. A sua mãe está casada, ela vive bem com seu pai, ou
o marido dela não é o seu pai. Ou ela foi casada e se separou, agora casou a segunda vez. Algum fato desse tipo está acontecendo com ela. Então, é importante que ela, se ela separou do marido ou não está bem com o marido, diga para ela harmonizar, fazer oração de perdão para o marido e agradecer ao marido que tem. E também dar amor, atenção, sentir gratidão. Quando alguém dá um presente, o que você fala? Só isso? Não tem outra coisa? Nunca fale isso. Qualquer coisa que você ganhe, se a pessoa deu de coração, boa vontade, fala muito obrigado, muito obrigado. E de quem é essa propriedade que ela está querendo vender? Quem deixou essa propriedade? O pai dela? Ou o sogro? Então, a pessoa que deixou essa propriedade, você tem ido visitar o jazigo dessa pessoa? Tem orado para ela? Pergunta para sua mãe se a sua mãe tem feito orações para a pessoa que deixou essa herança. E se não está fazendo, então que faça agora. Então, voltando ao começo, que eu falei, são vários fatores que impedem a venda do imóvel. Desarmonia na família, que eu já citei, já tem que se harmonizar. Segundo, a pessoa que deixou a herança tem muito apego ao imóvel, então não quer vender, por isso que eu estou falando para a pessoa que deixou a herança visitar o jazigo dela e fazer a suta 21 dias para essa pessoa que deixou a herança com sentimento de gratidão e dizer muito obrigado pela herança que o senhor deixou. Ter gratidão. Não é ser fria, indiferente com a pessoa que deixou a herança. Eles querem esse reconhecimento. E lendo a suta 21 dias, se essa pessoa que deixou a herança, ela estiver sofrendo no umbral do purgatório, ela vai se libertar, porque essa oração da suta sagrada, chuva de neve da verdade, fará com que ela possa evoluir e subir para um lugar mais iluminado. Terceiro, herdeiros que estão interessados somente na partilha e nem sequer visitam o jazigo da pessoa que deixou a herança. Pode estar acontecendo isso. Quarto, a pessoa que deixou a herança está magoada com o cônjuge, etc. O que eu falei, né? No caso da sua mãe, você está em harmonia com o marido ou não. Ou se ela foi casada e esse primeiro marido, como ela guarda ainda a mágoa do primeiro marido. Então ela precisa perdoar esse primeiro marido, ler lições para o cotidiano e fazer com que ela possa viver em paz e harmonia total. Então, outro detalhe, diga para sua mãe, ler o livro Melhore Seu Destino, orando pelos antepassados. Antepassado tem duas partes. Primeiro, cuidar dos jazigos. Todos os anos, 2 ou 3 vezes por ano, visitar o jazigo deles. E se for muito longe, outro estado, muito longe, então, que faça uma vez. Então, peça para algum familiar que more na região fazer esse trabalho. Jogar água no túmulo e providenciar a limpeza. Uma vez por ano fazer isso está muito bom. Mas em casa, tem que ler a suta para os antepassados. Ok? Diariamente. E quando foi publicado o primeiro livro, Conquista a Felicidade com Amor, uma senhora disse o seguinte, lendo o livro, eu prosperei. Aí eu perguntei para ela, a senhora prosperou lendo o livro? Mas eu não falo sobre prosperidade no livro. Então ela comentou que quando o marido faleceu, ela tinha mágoa do marido porque ele tinha arrumado uma filial, uma sucursal. E quando leu o livro, ela perdoou o marido. Quando perdoou o marido, ela descobriu que o marido tinha deixado um terreno para ela. Por isso que ela falou, eu lendo o livro, prosperei, ganhei um terreno. Na verdade, ela tinha o terreno, mas como ela estava magoada com o marido, ela não sabia do terreno. Ela descobriu o terreno quando ela perdoou o marido. Então, essa é a diferença que tem de quando a pessoa perdoa e quando não perdoa. Então, leia a Suta Antepassada diariamente e imagine que o terreno já está vendido, ok? E também peça autorização para a pessoa que deixou a herança, pode ser que ela esteja muito apegada. Fala, permita que venda o terreno, que eu preciso ter uma renda melhor. Pergunta número 5. Feminino, 30 anos, também não mencionou o estado civil. A pergunta é, qual é a causa da endometriose?
Então, justamente, esse item que você não mencionou está muito ligado à endometriose. Que a endometriose é uma doença inflamatória provocada por células que deviam sair por vias normais. Mas ela era o caminho, entre aspas, não é que ela era o caminho. Ela é aquela célula que, ao invés de ser expelida por via normal, ela entra numa cavidade oposta no ovário ou na cavidade abdominal e volta a multiplicar-se e começa a sangrar, inflamar, sangrar e inflamar. Mas por que acontece isso entrando na parte do ovário ou abdominal? Porque a pessoa que está com endometriose não está em harmonia com o cônjuge. Guarda muita mágoa do cônjuge. Por isso que é importante perdoar o cônjuge. Perdoar o cônjuge, aí não vai ter mais vítima de doença nenhuma. Doenças que manifestam ovário, útero, seios, problemas ginecológicos, rins, são reflexos da desarmonia conjugal. Então, quando estabelece a harmonia conjugal, essas doenças desaparecem. É isso que tem que fazer. Então, por isso que você fez a pergunta, leia o livro Lições para o Cotidiano. Mas não leia só por uma vez, não. Leia e releia esse livro e pratique o que está no livro, tá? E pratique também a oração do perdão e agradecimento para o seu cônjuge ou seu parceiro. Você não mencionou qual situação que está, ok? E leia Lições para o Cotidiano. Pergunta número 6. Feminino e mais nada. Não idade nem sexo, nada disso vai tomar. Estou passando por problema espiritual nos meus 2 pés e isso está afetando o meu corpo físico. Qual a orientação? Primeira orientação que você tem que fazer, coloque. Você quer dar pouco e receber muito. Você só informou sexo, mas não informou mais nada. Quem planta colhe, quem planta pouco, colhe pouco. Então, esses dois detalhes que você omitiu são fundamentais para a sua resposta. Por exemplo, Estado Civil, não mencionou. Não sei se você é casado ou não. Porque tem problemas que manifestam nos pés que pode estar ligado ao cônjuge. Por exemplo, você é feminino, então começa a dar problema no pé direito. Por exemplo, pode estar problema com o cônjuge, com o marido, ou seu companheiro. E, por isso, a idade também não mencionou. Então, leia o livro Melhore Seu Destino, olhando para os antepassados, e leia também o Lições para o Cotidiano. Esses dois livros não é para ler somente uma vez, não. Tem gente que lê uma vez e pensa que já entendeu tudo. Grande erro pensar que já lendo uma vez é Melhor o Seu Destino, já entendeu tudo. Eu tinha lido 10 vezes esse livro, e quando resolvi fazer um resumo. Quando eu fiz resumo, foi aí que eu descobri mais coisas que eu não tinha entendido anteriormente. E quando eu li 10 vezes, eu li em paralelo com a Verdade da Vida, volume 9, que é a explicação sobre o mundo espiritual. Procurando entender uma coisa com a outra, por que essa mestre explica sobre isso. Foi aí que eu descobri muitas coisas. Então, depois que eu fiz o resumo, aí eu descobri outras coisas mais importantes. Por isso que eu aprendi muita coisa sobre o mundo espiritual. E tudo que refere-se ao mundo espiritual, estou procurando ler e estudar. Então, leia o livro Melhor Seu Destino no Antepassado, 5 vezes, no mínimo 5 vezes, e melhore Ilustrações para o Cotidiano. Cuide dos jazigos dos antepassados. Você está indo visitar todos os anos os jazigos dos seus antepassados, por parte do pai e da mãe, e como não sei se você é casado ou não, de cônjuge também, então faça isso, tá? E em casa, leia de manhã, chuva de néctar de manhã, para os seus antepassados e o seu suposto cônjuge, não sei se é casado ou não, e também, à noite, Palavra do Anjo. Pergunta número 7. Feminino, 63 anos, casado. Dores insuportáveis no braço e no ombro esquerdo. O ombro direito dói menos. Remédios não surtem efeito desejado. O que fazer? Logo que você abre o volume 10 ou volume 9, ali tem um poema que fala para ser mais atencioso, dar mais atenção. E tem gente que fala, pouco de lula não faz mal, pouco de sujeira não faz mal. Isso, o mestre fala, isso não é a forma correta de viver. Tem que dar atenção para tudo e todos. Um pouco não faz mal, um pouco não faz mal. Então, se a pessoa pensar nisso,
ela não vai se cuidar. E tem casos de pessoas que casam e relaxam, não se cuidam. Daqui a pouco está engordando, daqui a pouco está com a pele toda maltratada, porque não cuida. Tem que se cuidar, tá? Tem que se cuidar. Não digo para ficar passando creme, outras coisas, cirurgia facial, nada, não estou falando isso. Porque o seu coração estiver em paz e harmonia, vai manifestar a beleza da pele, a beleza do rosto, tudo isso como projeção do seu estado mental e emocional. Professora Teruko Taniguchi, esposa do mestre, muitas pessoas perguntaram para ela, professora, qual o creme que a senhora usa para ficar a pele tão bonita assim? Ela dava um sorriso e falava, eu não uso creme nenhum, eu uso o creme do amor. É um coração cheio de amor que faz a pele ficar bonita. É isso que tem que fazer, ok? Então, você esqueceu de providenciar, você que fez a pergunta, esses dores, nós temos que entender o seguinte, a coluna é o eixo do corpo humano, é a parte central do corpo humano. Aqui estão ligados antepassados diretos, pais, avós, bisavós, tataravós, tetravó, pentavó, ex-avó, todos eles. E na lateral, os antepassados colaterais, que são os tios avós, os primos. Então, esses antepassados, você está providenciando registros espirituais para todos eles, deve ter alguns, do lado direito, refere-se ao antepassado pai da mãe, do lado esquerdo, refere ao antepassado da parte do pai. Então, algum tio, do irmão do seu pai ou da sua mãe, você falou que o ombro esquerdo dói mais, é porque, com certeza, deve ter algum antepassado por parte do pai que está sofrendo muito e precisa de orações. Por isso, providencie registros espirituais. Registros espirituais é a missa mais barata do mundo. Por mais que algum padre, pode ser que alguma igreja, veja quanto custa as missas por aí, né? Então, aí você fala assim, mas eu quero 5 por dia. Eu quero 5 por dia o ano todo. Ou seja, os 1.825 dias, que é 365 vezes 5, 365 dias do ano vezes 5, por 5 missas por dia, dá 1.825 missas por ano. Isso daí, esse preço simbólico que é 4 a 5 reais, um registro espiritual. Então, faça providência de tudo isso, que é melhor do que gastar em remédio, gastar em consulta médica, essas coisas a mais. E você vai ver como esse problema vai desaparecer, ok? Fim da primeira parte. Muito obrigado. Venha participar de mais uma ação que visa a manifestação do bem em sua mais elevada expressão. A Semana da Paz e do Meio Ambiente. Trata-se de uma iniciativa inteiramente destinada à expansão da consciência ecológica da população brasileira, visando a propagação do respeito à natureza e a construção de um mundo melhor. Temos atividades e oficinas interativas de artesanato, horta e ciclismo, além de reflexões sobre as necessidades de consumo e o porquê de a Seichonoye se envolver com questões do meio ambiente. Confira a programação e participe nas regionais, núcleos e associações locais da Seichonoye, espalhadas por todo o Brasil. Participe! Muito obrigado! Muito obrigado. Então vamos para a parte 2. Quem desejar fazer a pergunta, por favor, não escreva no chat. Escrevam para o e-mail estudoaverdadedavida@sni.org.br. Estudo a verdade da vida, sem hífen, sem espaço, sem nada. Estudo a verdade da vida, tudo junto, @sni.org.br. E ter paciência, porque são muitas perguntas que estão na fila. Então, vamos aos tradicionais abraços. Abraço para Janete Ribeiro, não mencionou a cidade. Noélios Mari, não mencionou a cidade também. São Bernardo do Campo, Elaine. São José do Rio Preto, Elizabeth Aparecida Jorge. Já mandou várias, sempre está mandando. Elizabeth Aparecida Jorge.
Ana Maria Silva da Costa, esqueceu da cidade que mora. Votuporanga, Sueli Costa. Olinda Silveira Luz, não mencionou a cidade. Guarapuava, Paraná, esse sempre lembra da cidade. João Marcos Zanin, abraço, Zanin. Antônia Miguel Rodrigues, não mencionou a cidade. SP Santana, Maria Cardoso. SP Batatais, Tomás Roberto, nosso amigo Tomás Roberto, foi um grande locutor da Rádio Batatais. Ieda Pessoa Nogueiros Ataíde, não mencionou a cidade. Elinei Silva Melo, não mencionou a cidade. Janete Duélios, Ana Maria, Olinda, Antônia Miguela, Ieda Pessoa, Elinei Silva. Da próxima vez, não esqueça da cidade. Continuando. Timbó, esse nunca esquece. Pedro Paulo Prade. E Batatais, Paul Quinn. Então, voltemos para o estudo da Verdade 2. Coleção A Verdade 2. Embora esse corpo carnal seja transitório, porque o corpo carnal uma hora tem que deixar, tem que morrer. Porque não é definitivo, não é eterno. O que é eterno é a nossa vida. Nossa vida é eterna, não morre nunca. Então, na verdade, número 2, nós temos que ter gratidão pelo corpo carnal. Tá certo que ele é temporário, mas você tem que ter gratidão pelo seu corpo carnal. Então, ali na página 31 diz o seguinte: abençoe seu corpo carnal. Abençoa. Você está usando esse corpo carnal que ajuda, você vai para onde você quiser, você tem contato com o mundo através do corpo carnal. Então você faz as coisas porque você tem os braços, pernas, olhos. Então tudo isso é graças ao corpo carnal. Então ele diz o seguinte: abençoe diariamente o seu corpo carnal. Mentalize. Você fale para o seu corpo. Você é corpo de Deus, sempre saudável, cumpre plenamente a sua função e eu lhe agradeço. Diga isso para o seu corpo carnal. Muito obrigado, corpo carnal. E no volume 9 da coleção A Verdade da Vida, volume 9, explica aquele volume que explica sobre o mundo espiritual, conta muitas explicações sobre espíritos que não querem reencarnar novamente. Então, aqueles que já alcançaram o patamar, porque já reencarnaram várias vezes, várias dezenas de vezes, aí chega um momento que eles já conseguiram um patamar, é como se fosse um vestibular. Aqueles que alcançaram esse patamar elevado, ele pode optar. Aí um anjo superior fala assim: você quer reencarnar ou você quer continuar a evolução aqui no mundo espiritual? A maioria opta para continuar no mundo espiritual e não reencarna mais. Então aí é diferente, ok? Essa daí é uma opção que a pessoa chegou. Mas enquanto não chegar nesse patamar, o espírito tem que reencarnar. Alguns não gostam da atribuição que recebeu. Não é questão de escolher. O espírito que já alcançou um patamar elevado, aí o anjo fala: na próxima encarnação você vai nascer nessas condições, vai ter um desafio muito grande. O espírito sabe que é para o bem dele, então ele aceita. Ele aceita com resignação. Fala: você vai passar por um problema, você vai torcer contigo que não ganha nada, né? Mas você aceita ver, porque sabe que com isso você vai evoluir. Então, são aqueles casos que a pessoa aceita vir com essa situação. E da mesma forma, tem alguns que sabem que vão nascer com problema físico, mas aceitam vir nessa condição, porque eles sabem que vai aprender mais, vai desenvolver mais. Então, por exemplo, uma pessoa que vem com algum problema dos 5 sentidos, mas como ele vai ficar mais preso para o interior dele, porque nas encarnações anteriores ele tinha vistas boas, tinha olhos bons, ouvidos bons, ainda tinha um corpo físico muito bonito, aí usou e abusou do materialismo, então na próxima encarnação ele opta para vir sem aquelas opções que o levaram para o desempenho, o apego ao materialismo. Então opta a vir nessas condições para que ele possa desenvolver mais, interiorizar mais, fazer mais autorreflexão, pensar mais, analisar e desenvolver mais espiritualmente. Esse é o detalhe. Por isso que é assim que nós vamos evoluindo espiritualmente. Exemplo número 1.
terá que reencarnar com mais com o sexo oposto da última encarnação. Num seminário que aconteceu, seminário exclusivo para mulheres, eu falei assim: vocês estão felizes por ter reencarnado como mulher? Parecia que tinha 400 pessoas no seminário, mas uma ou duas pessoas começaram a chorar, que elas não queriam reencarnar como mulher. Provavelmente essas pessoas, nas últimas 5 ou 6 encarnações anteriores, vieram como homem e queriam voltar como homem. Mas o anjo falou: não, agora você precisa desenvolver mais a percepção lá do feminino, ser mais amável, ser mais dócil, compreensivo. E aí o espírito que compreende isso vem e aceita nascer como mulher também. Então, ora como homem, ora como mulher, para poder ter equilíbrio. Se vier somente com o lado masculino, vai ficar muito brusco, muito valente. Então, tem que vir como mulher para poder equilibrar a situação. Mas muitas pessoas que vieram nessas condições ainda continuam não aceitando. E o Dr. Frank Capra menciona que mulheres que têm menstruação dolorosa, algumas delas não aceitam ter vindo como mulher. Algumas não aceitam ter vindo como mulher. Então, quando tem uma menstruação, ela sofre com aquilo lá por causa da rebeldia de ter vindo como mulher. Mas é preciso aceitar. É preciso aceitar. Agora, os senhores pensem no seu corpo carnal. Fique em a posição de oração e diga, repitam comigo: você é corpo de Deus, é sempre saudável, cumpre plenamente a sua função, eu lhe agradeço. Você é corpo de Deus, fale para o seu corpo carnal. Você é corpo de Deus, é sempre saudável, cumpre plenamente a sua função e eu lhe agradeço. Você é corpo de Deus, é sempre saudável, cumpre plenamente a sua função e eu lhe agradeço. Muito obrigado, muito obrigado. Faça isso quando não estiver dirigindo. Quando estiver dirigindo, pode falar repetindo com os olhos abertos, ok? Antes de nascermos na Terra, nós estamos no mundo espiritual. Lá, livre do corpo carnal, lógico que você não sente, tem muitas pessoas que não sentem o peso do corpo carnal. Então pode ir para onde quiser, não tem distância como na Terra. Então você pode ir para outro país, outros planetas. Em questão de menos de um segundo já está em outro planeta, outro continente. Isso é por causa do livre-arbítrio que você tem, a livre locomoção que você tem. Mas reencarnam dentro da lei do Espírito. Nós temos várias leis que nos regem. Lei da vida, lei do Espírito, lei da mente, lei da matéria. Então, várias leis que nos regem. Então, dentro da lei do Espírito também tem essas leis. Por exemplo, que eu falei agora há pouco, que aquele espírito que alcançar um patamar bem elevado, ele pode optar, vai reencarnar outra vez, ou optar em evoluir estando no mundo espiritual, sem reencarnar. Mas aí no mundo espiritual ele vai ter que estudar muita coisa, vai ter aprendizado, muitas coisas profundas, que vai ter aprendizado com outros espíritos mais elevados que ele. E assim, muitas pessoas podem optar. Então, isso faz parte da lei do espírito. Assim que um óvulo é fecundado, nesse momento, o espírito se liga com esse óvulo. Então, um espírito que está para reencarnar se vincula com esse espírito através de um fio ligado, um fio prateado, que liga o espírito com esse corpo, com esse novo corpo carnal. Nesses 9 meses de gravidez da mãe, ele vai e volta, e tem um livre-arbítrio mais ligado, que tem um fio prateado que liga ao espírito. Mas quando vai se aproximando 9 meses, ele tem que vir aproximar mais do corpo carnal para ir se adaptando, para ir estampando a personalidade dele no corpo carnal. Alguns são displicentes, alguns espíritos são displicentes e raramente volta para o novo corpo que está em formação. Isso pode dar algum problema posteriormente. Pode dar algum problema porque ele não cuidou, não foi mudando
a sua personalidade no corpo novo, corpo carnal. Então, esse é um detalhe que nós não podemos ser displicentes com nada, ok? Então, precisa ir periodicamente, estampando a personalidade do mesmo. Mas alguns são displicentes e não visitam. À medida que vai se aproximando 9 meses, aí, então, nessa hora, nesse momento, um espírito antepassado bem evoluído por parte do pai, ou antepassado bem evoluído por parte da mãe, esse espírito é escolhido para ser o anjo protetor da nova criança que vai nascer. Então, é importante que também essa pessoa compreenda e agradeça bastante esse anjo protetor. Agora, se anjo protetor, você está evoluindo, está estudando, está evoluindo, se o anjo protetor chegar no seu nível, aí precisa de um outro anjo protetor mais superior que o seu, que você. Então você vai evoluindo, equivale a esse daqui, então troca, vai trocando. Cada vez vem um espírito mais elevado para poder orientar. Ou seja, em outras palavras, um cego não pode orientar outro cego. Então sempre tem que ser um espírito mais elevado para ser o anjo orientador. E o texto continua: pelo poder da palavra pensada, seu corpo se tornará mais perfeito, mais saudável e poderá evitar o envelhecimento. Então, repetindo a oração: você é corpo de Deus. Falando para o seu corpo carnal, você é corpo de Deus, sempre saudável, plena e cumpre plenamente a sua função. Eu lhe agradeço. Agradeço o seu corpo carnal, agradeço a tudo que você faz com ele, através dele. E pelo poder da palavra, o seu corpo vai ficando cada vez mais saudável, ok? No texto seguinte, uma prática que eu faço diariamente. É muito bom praticá-la. Abençoe sua família. Eu faço isso diariamente, eu cito nome por nome dos meus filhos, genro, nora, netos, um por um. Deus ilumina, abençoe e protege, fulano. Deus ilumina, abençoe, orienta, abençoe e protege. E vejo uma luz de Deus abençoando o filho, a nora, o genro, os netos, um por um, abençoa a família todos os dias. Isso é muito importante. Muito importante. Eu, particularmente, então, faço todos os dias, após ter lido a suta, 3 sutas do antepassado, aí eu faço o Shinsokan e abençoo cada filho, cada nora, cada neto, ok? Então, ao invés de brigar diariamente, por que não abençoa sua família? Ao invés de brigar diariamente, abençoe sua família. Aí a paz estabelece, a prosperidade vem. Tem família que não progride porque está sempre em briga. Não prospera porque está sempre em briga. Tudo que faz dá problema, tudo que faz é equipamento que quebra, não sei o quê, tudo está sempre dando problema, porque está sempre em conflito. E começa a fazer atrito, alguma peça, algum material quebra de algum equipamento. Muitos brigam diariamente e ao receber uma notícia triste com o falecimento de alguém, de sua família, entram no sentimento de tristeza e choram por alguns dias. E quando então o cônjuge não voltou para casa, porque no trajeto ou na empresa que trabalha, sofreu algum acidente ou algum infarto e morreu. Aí o cônjuge que está em casa, ao receber a notícia, fica triste. Aí chora de arrependimento. Por que eu não fui um bom cônjuge para o meu marido ou para minha esposa? Eu só fiquei pensando em mim, não ajudei nada. Então faça agora, enquanto está vivo, o que puder fazer. A Verdade 2, página 31, nas últimas 2 linhas. Todas as manhãs, durante a oração, abençoe a família, dizendo a seguinte palavra: meu pai é filho de Deus, é um bom pai. Meu pai é um filho de Deus, é um bom pai. Minha mãe é filha de Deus, é uma boa mãe. Minha mãe é filha de Deus, é uma boa mãe. Meu esposo é um bom esposo. Meu filho ou minha filha é um bom filho, boa filha. Todos, muito obrigado. Ou a esposa, ou o esposo é uma boa pessoa. Se você é mulher, diga: meu esposo é uma boa pessoa, muito obrigado. Voltando para o filho, para a filha: filho, você é um bom filho, muito obrigado. Minha filha, você é uma boa filha, muito obrigado. E abençoe um por um, abençoe um por um.
Tenha sentimento de gratidão, fale obrigado, obrigado, agradeça. Eu agradeço 200 vezes por dia a minha esposa, todo dia, antes de fazer isso em Socão. 200 por dia, obrigado, 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 obrigado. Isso ajuda muito a estabelecer uma paz interior, a paz entre vocês. Ajuda muito. Na hora que você está agradecendo, o seu cônjuge também está recebendo. Aí ele fica alegre, porque está recebendo vibração boa. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ok? Dentre eles, houver algum que ele é intratável, é porque o seu sentimento de gratidão é insuficiente. Você ainda só reclama, não está tendo suficiente gratidão por essa pessoa. É aquela história da pessoa que é casada com um alcoólatra, fala, ruim com ele, esse cônjuge que é alcoólatra falece, aí fala, ruim com ele, pior sem ele. Então, por que enquanto está vivo não agradece, agradece, agradece? Aí, de repente, ele vai parar de beber. Muitas vezes a tristeza dele é porque não existe harmonia em casa. Pode estar acontecendo isso, ok? Então, agradeça, agradeça, agradeça e pratique a oração do perdão. É impossível o seu cônjuge não mudar. Para essa pessoa, faça o agradecimento a partir de 1000 vezes por dia. 1000 vezes. Compre um contador mecânico ou digital, 1000 vezes no instante. 10.000 vezes por dia, 1000 vezes por dia, em uma hora você faz tranquilamente. Obrigado, 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 obrigado. Ao invés de reclamar, aquele idiota, aquele sem vergonha, vai agradecendo. Obrigado, 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 obrigado. Lembra daquele fato que eu já mencionei, que aconteceu em Biona, que eu estava lá antes de começar o seminário, aí chegou uma mulher bufando, reclamando, idiota, não sei o quê. O que você está reclamando? Ah, aquele idiota, meu marido. Quem não lembra, então vou contar novamente, quem não sabe, esse é um fato real que aconteceu na Academia de Biona. Aí eu falei, você veio fazer o que aqui? Ah, desculpa, professor. Não é para mim que você tem que pedir desculpa. É para o seu cônjuge. Você tem que agradecer ao seu marido porque ele permite que você venha aqui na academia. Tem muitos maridos que não deixam a esposa vir sozinha na academia. E o seu marido deixa, então agradeça. Não é verdade? É verdade. Então, olha, em cada intervalo, vá agradecendo ao seu esposo e vá fazer a oração do perdão para ele. Cada intervalo. Faz a oração do perdão e agradeça ao seu esposo. Agradeça ao seu esposo e faça a oração do perdão. E quando você entrar no ônibus da sua regional, no caminho, até chegar na regional, vai continuar fazendo a oração do perdão e agradecendo ao seu cônjuge. Assim ela fez. Aí quando o ônibus estacionou na porta da regional, ela viu pela janela quem? O marido dela. Ela ficou contente, porque o marido foi buscá-la. E ele estava com um buquê de flores, uma ramaria de flores bonita. Ela ficou emocionada. Desceu do ônibus, beijinho, beijinho, e muito contente. O coração estava batendo forte. Aí, quando chegou em casa, outra surpresa. O marido tinha confeccionar banners com a frase de elogio à esposa. Você é a melhor esposa do mundo, a melhor mãe do mundo, não sei o quê. E encheu a sala de banner. Aí, quando olhou para a mesa, outra surpresa. Pela primeira vez, o marido tinha preparado a janta. Isso aconteceu porque ela foi, cada intervalo, obrigado, oração de perdão e agradecimento. Oração de perdão e agradecimento. Então, faça sempre isso. Outro detalhe. Cara feia, cara amarrada, o cônjuge fica triste. Se você ama seu cônjuge, sorria, sorria, sorria todos os dias, sem falta para ele. Ok? Assim vocês vão ser cada vez mais felizes. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Convivemos tanto no dia a dia que muitas vezes esquecemos de olhar com o amor de Deus para quem está ao nosso lado. E não é por falta de amor. Às vezes é só a mente cansada, sobrecarregada e sentimentos que a gente nem sabe como lidar. Agora, imagina viver por 2 dias com a sua família um momento especial. Um tempo para se reconectar, orar, refletir, aprender e lembrar quem vocês realmente são. Um tempo para se entender melhor, entender o outro, transformar sentimentos e viver com mais leveza. Porque no fim, família não é só quem mora junto, é quem caminha junto. Seminário na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Biúna, São Paulo. A arte de viver em família.
Atividades específicas para bebês, crianças e juvenis de 11 a 14 anos. Módulos para homens e mulheres. Inscrições abertas. Garanta sua vaga e de seus familiares acessando sni.org.br ou procure uma regional da Seichonoe mais próxima de você. Traga sua família e viva esse momento juntos. A família Seichonoe te espera. Como você costuma celebrar momentos importantes de sua vida? O Ano Novo sempre nos traz o desejo de recomeçar, de renovar esperanças, de viver algo diferente. E se na virada de 2027 você celebrasse de um jeito diferente? Não apenas com fogos e festa, mas com paz, gratidão e conexão espiritual. Você é o nosso convidado a viver uma verdadeira festa da alma. Dias para se reconectar com o sagrado dentro de você, agradecer por tudo o que viveu e abrir o coração para o novo que vem. Serão dias de estudo, reflexão e práticas dos ensinamentos. E dessa vez, essa experiência continua na Bahia. Preparamos um pacote para Salvador com saída no dia 2 de janeiro, que inclui hospedagem, city tour pelos principais pontos da cidade, passeio pela Ilha dos Frades e momentos livres. Tudo organizado para que você aproveite cada instante. Consulte o pacote de viagem com transporte, hospedagem, acompanhamento e cada detalhe pensado para que você possa se concentrar no mais importante. Informações e reservas pelo telefone e WhatsApp 71 3635 1519. Comece o ano novo com luz, amor e propósito. Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho. Seminário de Ano Novo. Uma oportunidade única em sua vida e na de sua família. Prepare sua mala. O despertar de 2027 começa na Bahia.